Oi pessoal, tudo bem? Gravando esse vídeo para a gente falar sobre sistemas de decantação. Vocês ficaram bem curiosas quando eu mostrei o sistema de decantação aqui do ateliê, então esse vídeo é para mostrar como eu fiz um sistema de decantação que é super simples de fazer, super eficaz e bem barato também. Vou falar um pouquinho sobre a importância da gente ter um sistema de decantação e como eu fazia quando eu não tinha um tanque dedicado a isso no espaço onde eu trabalhava. Então, quando eu comecei a fazer cerâmica lá em 2014, eu fazia cerâmica num quarto na minha casa que não tinha banheiro e não tinha tanque ali dentro. Eu até tinha um tanque lá na área de serviço, mas era um tanque que eu usava para fazer a limpeza dos panos de chão da minha casa, a limpeza de algumas roupas. Então, eu não podia transformar esse tanque num tanque com sistema de decantação, porque depois ia misturar produto de limpeza com argila, com esmalte, enfim, ia virar o caos. Na época, eu tinha um banheirinho na área de serviço e eu decidi tirar a pia daquele banheiro e colocar um tanque ali. Fiz um sistema de decantação que depois eu vou contar pra vocês, mas ele deu todo errado, não funcionava. O que eu fazia? Na sala de produção, no meu ateliê, que também era uma sala de aula, na época eu tinha pouquíssimas alunas, eu deixava um baldão cheio de água e tampado. E as alunas limpavam as ferramentas, os pincéis que elas usavam naquele baldão. Aquela água, ia ficando saturada de barro, ia virando quase uma lama mesmo. E aí, depois de um tempo, aquela água ficava tão suja que ela já não limpava mais nada. Então, eu tirava aquele baldão, deixava ele de lado e botava outro baldão. Enquanto elas estavam usando o outro balde, aquele primeiro balde, a argila ia decantando. Então eu conseguia ir tirando a água da superfície, que era límpida, e aí eu podia jogar no meu tanque normal. E depois eu conseguia reciclar aquele barro todo e transformar em massa cerâmica de novo para elas usarem. Era uma coisa que funcionava super bem, inclusive eu recomendo muito que vocês façam isso na casa de vocês. É a técnica dos 2 ou 3 baldes, vai depender aí do espaço que vocês têm disponível, mas é isso. Vocês vão ter um baldão, vocês vão tirar o grosso naquele balde, aquela água vai ficando sim bastante saturada. Vocês podem ter inclusive um segundo balde ou um terceiro balde, onde vocês vão refinando essa limpeza, onde essa limpeza vai ficando cada vez melhor ao ponto de que você vai tirar a ferramenta dali e vai poder deixar secando e guardar. E aí é só vocês esperarem esse barro ir decantando. Nessa técnica dos baldes, eu recomendo muito que vocês separem um balde só para coisas de barro e outro balde só para as coisas de esmalte, porque aí vocês vão ter duas possibilidades de reciclagem, Vocês vão reciclar só a massa cerâmica de vocês e vocês vão ter ali um esmalte misturadão, que é o famoso X-tudo. E é isso, gente. A água vai ficando meio nojentinha? Vai sim, vai ficando meio nojenta, vai ficando meio fedorenta. Mas, cara, fazer cerâmica é isso, Tem partes do nosso fazer que são sujas, difíceis, que fazem a maior bagunça. E a gente tem que lembrar que não é só de Instagram que vive a cerâmica, a gente não tá só fazendo peças bonitas. Se a gente quer de fato ter uma prática de cerâmica, a gente vai ter que lidar com essas etapas menos agradáveis do nosso trabalho, mais fedorentas do nosso trabalho. Para quem tem a possibilidade de fazer um tanque com sistema de decantação dedicado somente ao barro, eu recomendo muito. Isso vai mudar a forma como vocês se relacionam com a reciclagem de barro, porque vai facilitar muito a vida de vocês. E como eu disse, dá para fazer um sistema super barato, super eficaz, com pouquíssimo material e que vai funcionar super bem. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o meu e como que vocês podem fazer o de vocês aí também. Bom, tô sentada aqui do lado do meu sistema de decantação e do meu tanque para mostrar para vocês como que eu construí esse sistema que é super barato e super eficaz. Eu não gastei R$100 para fazer isso tudo aqui. Então, primeira coisa que a gente precisa: um recipiente bem grande de plástico e com tampa. Muito importante ser tampado porque essa água vai ficar parada, o que quer dizer que vai ter mosquito se a gente deixar isso aqui aberto. Então a gente precisa que essa tampa funcione bem. E a gente precisa de um outro recipiente menor que vai entrar dentro desse recipiente grande. Ele precisa deixar esse espaço aqui vazio, porque a gente precisa desses 2 sistemas de filtragem, e ele precisa garantir que a gente consiga fechar a tampa, então ele realmente precisa encaixar um dentro do outro. A água vai chegar no nosso sistema de decantação através do sifão do seu tanque e de 2 buracos aqui na lateral e bem em cima das suas caixas, direto na caixa menor, que é esse recipiente que fica aqui dentro. O nosso sistema de decantação nada mais é do que um sistema de filtragem.
A gente está querendo que essa água que chega super suja saia para o nosso sistema de esgoto mais limpa, sem as partículas de argila, de areia, matérias mais pesadas que podem entupir o nosso encanamento e podem causar algum tipo de dano aí para o nosso sistema de água. É muito importante que a água chegue de maneira lateral. Eu não poderia, por exemplo, fazer um furo aqui em cima do meu sistema de decantação. Isso foi o erro que eu cometi lá no Rio. No Rio, a água saía do tanque direto para o meu sistema de decantação. Quando a água vem direto, ela chega muito forte, então ela vai revolver essa água toda aqui. Então essa água que está decantando vai o tempo todo ficar misturada e muito mais matérias indesejadas, né, vão sair desse sistema de decantação e entrar no nosso sistema de esgoto. Então a água ela vai chegar lateralmente para que ela chegue de maneira mais suave. Nesse primeiro recipiente, né, no recipiente menor, que é o recipiente de entrada, vai ficar tudo aquilo que é mais pesadão, tipo areia, chamote, pedaços de barro, às vezes cai uns pedação de barro, vai ficar tudo aqui. Como que a água vai passar daqui para cá? Se vocês repararem, aqui na lateral desse balde eu fiz diversos furinhos como se fosse uma peneira. Eu peguei uma Dremel bem fininha, uma broquinha bem fininha na Dremel e fiz diversos furos, realmente como se fosse uma peneirinha. Então tudo que vem para esse recipiente maior é muito pequeno, é uma água já mais limpa, porque ela já foi decantada uma primeira vez, e sem pedaços muito grandes de, enfim, pedrisco, barro. E aqui, nesse recipiente maior, essa água tem tempo, né? Esse material tem tempo de decantar antes de sair para o nosso sistema de esgoto. E como que a gente dá esse tempo para que esse material decante? A gente precisa colocar o cano de saída bem alto. Então reparem, o cano de entrada é alto, ele é quase aqui, ó, um dedinho da parte superior aqui dessa caixa. E o cano de saída, ele também é bem alto, porém mais baixo do que o nosso cano de entrada. O cano de entrada vai estar aqui, o cano de saída vai estar aqui. Eles não vão se cruzar. Por quê? Porque a água precisa entrar e se a gente fizer o cano de saída na mesma altura, ela vai ter dificuldade de sair. Então a gente precisa dar essa diferença para garantir que ela escoe bem. Aqui nesse sistema de decantação, eu vedei essa saída com silicone. Então eu comprei aquela pistolinha de silicone e na hora que eu estava fabricando esse sistema de decantação, eu botei bastante silicone para vedar essa saída e funciona super bem, não vaza água. De vez em quando tem uns probleminhas, eu coloco mais silicone e fica tudo certo. E dessa saída você vai criar um encanamento até um ralo aí na sua casa ou direto no encanamento da sua casa ou do seu prédio. Aí vai de caso a caso, né? A gente tem que ver como é que é a sua situação por aí. Vou mostrar para vocês como que fica a situação dessa água que está saindo desse sistema de decantação. Então, só para vocês verem, vou usar minha esponja. Ó, é assim que a água que está indo para o encanamento fica. Ela ainda está um pouquinho suja, sim, mas ela já não está com nenhuma partícula que vai causar dano no nosso sistema de encanamento. Aproveitando que a gente está falando de sistemas de decantação, vou aproveitar para falar como que eu reciclo barro aqui no ateliê. Se vocês quiserem, depois a gente pode se aprofundar um pouco mais nisso, mas já tem tanto vídeo por aí falando de reciclagem que eu acho que não faz sentido eu gravar mais um. Mas, com o tempo e com a prática, eu entendi que para mim fazia mais sentido reciclar cada massa cerâmica em separado, para que depois da reciclagem eu não tivesse uma massa misturadona. Enfim, eu separo por tipo de massa cerâmica. Para mim isso faz mais sentido porque essa é a minha percepção aqui nesse contexto do meu ateliê. Eu sinto uma resistência das alunas de usarem barros, de usarem massas cerâmicas que elas não sabem o resultado final. Eu sinto que elas preferem utilizar uma massa que elas saibam qual vai ser o resultado em termos de cor, de temperatura de queima, de retração, características, enfim. Então, quando eu reciclava tudo junto e tinha um misturadão, era uma massa que ficava jogada, escanteada mesmo, assim. Ninguém queria usar. Eu acabava usando em oficinas de introdução, mas até ali era difícil porque as alunas viam o mostruário de esmalte, elas que tinham uma perspectiva de resultado e eu falava, olha, não posso garantir esse resultado porque essa massa é misturada, então não sei como esse esmalte vai se comportar.
ou acabava que eu mesma usava e eu nunca tinha oportunidade de escolher a massa que eu queria. Eu sempre usava o recicladão porque alguém tinha que usar e era eu. Então, para mim, parou de fazer sentido de reciclar dessa forma. Era uma massa que acabava me dando muito trabalho para reciclar, para ninguém usar no final das contas. Então, agora eu tenho 3 caixas. Aqui no ateliê a gente usa 3 massas da Terra Nova. E eu tenho 3 caixas e todo o restinho de aula, todo o restinho de torno vai para essas caixas e eu reciclo separadamente. Então eu vou ter no final um sacão reciclado do Londres, do Egito, do Lotus. E aí eu consigo que isso tenha um aproveitamento nas aulas. As minhas alunas usam, tá escrito ali que é um reciclado, elas usam mais para modelagem manual, porque eu não tenho uma maromba, então às vezes ficam os pedaços mais duros ali no meio, para o torno acaba atrapalhando um pouco. Mas para modelagem manual funciona super bem, elas sabem o resultado que vão ter com essa massa, então é isso, para mim funciona bem dessa forma. E eu tô falando isso para vocês porque eu acabo não utilizando o barro que está ali no meu sistema de decantação, né, que vai se acumulando com o tempo, como massa cerâmica depois. Eu escolhi não reciclar aquela massa e eu sei que é uma escolha meio polêmica. Eu acho que para quem tem um ateliê em casa e tem bastante controle do que é colocado ali, funciona maravilhosamente bem, principalmente se você usa uma massa só. Se você usa só um tipo de massa e o seu sistema de decantação é dedicado para o barro, nossa, tudo que está ali você pode reciclar depois. Mas aqui tem gente usando massa de todo tipo, várias temperaturas de queima, tem muito pincel de esmalte que é lavado lá no tanque, então acaba que aquela mistura fica muito imprevisível. Então eu não consigo usar tudo que sai do sistema de decantação como massa cerâmica. O que não quer dizer que eu não vou usar para nada. Eu gosto muito de fazer experimentos materiais com aquilo ali, tentar transformar em gobe, em outras superfícies de decoração para as peças, enfim. Mas eu escolhi não ter esse trabalho de testar como é que ela tá, se realmente pode ser usada como massa, se tem boa plasticidade, se está aguentando nossa temperatura de queima. Eu recolho aquilo, separo uma parte que é o que eu sei que eu quero usar para os meus experimentos e o restante eu vou deixar secar num gesso e vou descartar no ecoponto da melhor forma possível, evitando que isso entre no nosso sistema de esgoto da pior forma, que seria jogando ralo abaixo. Enfim, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a montar um bom sistema de decantação por aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo. Me contem como vocês reciclam, como vocês aproveitam todo esse material que sai do sistema de decantação de vocês, se vocês reciclam como massa cerâmica, se vocês não conseguem fazer isso. Eu acho que a ideia dos vídeos do YouTube é que a gente consiga abrir um diálogo. A minha ideia é trazer vídeo pelo menos uma vez por mês, vamos ver se isso vai ser possível. E com temas menos técnicos. Esse foi uma demanda muito que veio do Instagram, veio de vocês. Mas a minha ideia é trazer vídeos mais relacionados com a minha pesquisa e com a minha prática artística, para que a gente tenha um espaço de troca, um espaço de diálogo mesmo, em outra rede social, num formato mais longo, num formato diferente. Então, espero que vocês gostem e até mais!